escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro de Samuel. E hoje vamos meditar no capítulo 13, dos versículos 8 até o versículo 12, que nos diz o seguinte: E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. E disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Amém? Queridos, esse capítulo 13, ele nos traz uma instrução acerca da nossa confiança no Senhor. Nós vamos ver a partir do capítulo do versículo 1 que Saul, ele forma 2 guarnições de soldados, uma fica ao seu comando e outra ao comando de Jonatas, seu filho. E essa guarnição, que é formada por seu filho, ele vai e fere um acampamento de filisteus. Isso provoca, uma guerra, e os filisteus então se ajuntam para pelejar contra Israel. A Bíblia diz que Saul havia liberado todos os israelitas, soldados, para voltar para suas casas, ficando apenas essas 2 guarnições. Então ele convoca novamente todo o povo para se ajuntar a ele, para se defenderem dos filisteus. E aqui, a partir do texto que nós lemos, nós vamos perceber que havia um costume entre o povo de Israel que o sacerdote oferecia, sacrifícios antes da peleja. E havia um tempo determinado para que o sacerdote viesse para oferecer esse sacrifício, ao Senhor, e assim clamar o nome do Senhor para que o povo fosse vitorioso. A Bíblia diz no versículo 8 que lemos, a Bíblia nos diz que passou-se 7 dias, que era até o tempo que Samuel havia determinado, porém ele não tinha vindo. E essa expressão aqui nos mostra o cuidado e o risco que nós temos. O texto diz que o povo se espalhava de Saul, ou seja, as pessoas que estavam com Saul, os soldados, começaram a ir embora, e Saul começou a perder ali efetivo, começou a perder soldados do seu exército, e então isso o preocupou. E a Bíblia diz que Saul, então, no versículo 9, pede que se tragam então o holocausto
e as ofertas para que ele mesmo pudesse oferecê-las e assim buscar a face do Senhor e poder então sair para a guerra para poder resolver aquela situação. E o impressionante é que o texto vai nos dizer que ele acaba de oferecer o holocausto e quem aparece? Samuel, o profeta. Samuel, o profeta, chega, ele sai para o saudar e então Samuel já logo pergunta: o que fizeste? O que fizeste? E aí então ele vai dizer: não, eu vi que o povo estava indo embora, os filisteus estavam aproximando, eu ainda não havia orado ao Senhor, então eu ofereci o holocausto, o sacrifício e orei ao Senhor. Meus queridos, o versículo 13 vai nos mostrar qual foi a consequência daquela atitude de Saul. Olha só o que diz o texto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Queridos, se Saul espera o profeta chegar, se Saul tem paciência em esperar no Senhor o tempo certo, o tempo de Deus na sua vida, Samuel diz aqui no texto, ele teria sido confirmado para sempre rei sobre Israel. Então, meus queridos, nós percebemos que às vezes nós também nos comportamos como Saul. Às vezes nós queremos tanto alguma coisa, receber algo, alcançar alguma coisa, e nós não temos a paciência de esperar o tempo de Deus, a resposta de Deus, a confirmação de Deus, mas nós mesmos fazemos aquilo que achamos que é o certo, que é o que deve ser feito, e segundo o nosso próprio entendimento, nós vamos passando as coisas na frente uma das outras, e logo nós somos reprovados pelo Senhor. Saul foi reprovado pelo Senhor. Saul foi reprovado porque ele fez o trabalho do sacerdote, do profeta. Ele ofereceu um sacrifício ao Senhor que não era da sua alçada de fazer. Ou seja, ele fez o trabalho de outrem. E esse trabalho de outrem que Saul fez não era uma demonstração de fé, mas ao contrário, de falta dela, porque a motivação para Saul fazer aquele sacrifício foi as pessoas estarem indo embora, estarem perdendo pessoas, estarem diminuindo o exército. Ou seja, a sua confiança não estava no Senhor, a sua confiança estava no número de pessoas que havia no seu exército. E a nossa confiança não pode estar no homem, a nossa confiança não pode estar naquilo que a nossa rede de relacionamento pode nos oferecer. A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque o Senhor tem todos os recursos que nós precisamos para ter a nossa necessidade atendida. E logo nós sabemos que Deus é poderoso para fazer muito mais abundante do que aquilo que nós pedimos ou que nós pensamos. Que nós possamos, meus queridos, diferente de Saul, não nos tornar indignos diante de Deus pelo fato de fazermos algo, ainda que seja uma demonstração de servi-lo, mas por falta de fé,
A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o Senhor, porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então a falta de fé às vezes faz o homem fazer coisas que a pessoa que tem fé também faz, mas a motivação é que vai determinar aquilo que nós estamos fazendo diante do Senhor. Portanto, meus queridos, a minha oração para você é que você viva uma vida de fé em fé e de milagre em milagre. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Obrigado pela tua companhia e que a bênção e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Escuta, Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus.